Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de nesta manhã, mais uma vez, interagir com os irmãos e vermos ali no capítulo 16 de 1 Samuel, bem conhecido nosso, ali inicia a história da vida de Davi, sendo que ele já tinha história, mas estava no anonimato, e essa história nós vamos ver quando ele estava no anonimato, quando ele chega diante de Saul. Ele disse que travou batalha que ninguém ainda sabia. Amém, irmãos? Tem batalha que você está travando que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e o dia dessas batalhas, ou dessas vitórias, né, chegará o dia que elas serão contadas. Amém? Então, queridos, a Bíblia diz que Saul naqueles dias estava atormentado pelo espírito maligno da parte do Senhor. Então os seus servos, né, a história que todos já conhecem, orienta ele a trazer alguém, um homem para tocar instrumento, para ele se sentir aliviado daquele mal, daquele espírito. E ele pede para trazer, traga-me um homem que saiba tocar bem. Não é pelo simples fato de saber tocar bem. Isso me chamou a atenção. É nós fazermos bem, bom, tudo aquilo que fomos fazer para Deus, tá? Tem muitos profissionais por aí, né? Muitos profissionais, tanto vamos dizer, na área material, né? Um bom pedreiro. Como é que você conhece um bom pedreiro? Quando ele é limpo, é dedicado, é pontual, né? Interessante isso. Então, na obra de Deus é a mesma coisa, né? Sabe dirigir um culto? Dirija bem. Deus tem te chamado para o ministério da palavra, estude, faça curso, né? Se aperfeiçoa para fazer bem, porque não é para o pastor, é para Deus que nós estamos fazendo. Deus tem te chamado para o ministério do louvor, como levita, ensaie. Nada de micro-ondas, em cima da hora, vamos improvisar, não. Para Deus não existe isso. Ele quer alguém que saiba fazer bem. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Mas nesta manhã, amados, o que me chamou a atenção é que Davi ainda não tinha entrado no campo de batalha. Tá? Davi ainda não tinha guerreado. Como este moço disse que Davi era homem de guerra e o Senhor era com ele. Né? Interessante isso. Coisa que o pai não viu, os irmãos não viu, mas o de fora viu. Tá entendendo? Tem alguém se espelhando em você. Tem alguém, como já acabei de dizer, tem alguém que tem visto a sua vida como referência para a vida dele. E algo interessante que a Bíblia nos diz aqui é que ao Davi ser cheio do Espírito, ele não luta logo com Golias. Ao contrário, a primeira coisa que acontece é ele fazer culto lá no palácio, né? E a Bíblia diz que agora, ele depois de cheio do Espírito, ele deixava as ovelhas lá com um guarda, e ele ia e voltava. É impossível, irmãos, alguém cheio do Espírito, cheio da unção, ficar caçando pretexto para não servir, para não adorar. A Bíblia diz que ele ia e voltava, tá? Trabalhava lá no palácio e vinha trabalhar em casa, tá? Estava cheio do Espírito. Até que chegou o dia que o pai disse para ele: olha, vai até teus irmãos. Davi foi enviado ao campo de batalha para ver como estavam os seus irmãos, e o pai, preocupado, queria notícia. E algo que me chamou a atenção aqui foi que, ao entrar ali, antes dele ir ao campo onde estavam os seus irmãos, ele deixa as cargas. É triste dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas tem muitas pessoas que entrando na batalha, no campo de batalha, pesado, carregado, tá? É necessário deixarmos essas cargas, porque isso vai nos impossibilitar na batalha. E o que seriam essas cargas hoje? Não seria os desafetos, o que nós falamos ontem, tristeza, mágoa, ressentimento, né? Sensação ou pensamento de vingança. Essas são as cargas que nunca vai nos deixar vencer a batalha. Ao contrário, iremos ser derrotados diante dela, porque o nosso psicológico, o nosso emocional, ele está afetado quando estamos carregando estas cargas na batalha. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele deixa ali as cargas e vai até os seus irmãos. E ali a Bíblia diz que ele ouviu.
afronta dos gigantes. Olha bem, ele ouviu tantas coisas ali conversando com o irmão, sabendo como é que estava a guerra e tal, aquela coisa toda, mas mesmo assim, ó, a sua audição estava atenta. O crente tem que estar pronto a ouvir e tardio em falar, né? Como disse Tiago. Então aqui, queridos, o homem que estava cheio do Espírito vai para um campo de batalha. Algo interessante, o homem para ser cheio do Espírito, ele tem que se esvaziar. Quando a Bíblia diz que Davi estava cheio, é porque Davi estava vazio de si. A pessoa mais vazia, queridos, é aquele que está cheio de si, né? Mas nesta manhã, eu gostaria de deixar essa reflexão para você nesta manhã, para relevo da nossa vida espiritual, tá bom? Que Deus te abençoe nesta manhã, guarde estas palavras neste dia, no nome de Jesus. Um forte abraço a todos.